Muito obrigada por quereres participar no programa. Obrigado, Deixa eu ver só se conseguimos que o Ruben entre. Não vamos começar. Temos que começar já a falar um pouco do que é que nós hoje vamos tratar. O Larsen David é professor de yoga e é desde muito novo vegetariano. És vegetariano ou és vegano, Larsen? Vegetariano. Vegano. Vegetariano. Vegetariano. Sim. Ok. Mas olha, vamos começar aqui a falar enquanto o Ruben não entra. Saber um bocadinho da tua história, quem tu és, como é que uma criança tão novinha com o quê? 13, 14 anos se torna vegetariana? Queres começar a falar, contar um bocadinho da tua história? Como é que isso aconteceu? Sim, posso. Bem no início, eu realmente estava com 13 ou 14 anos quando começou tudo. Naquela altura, claro que eu não tinha o conhecimento que tenho agora. Eu achava que era simplesmente porque amo a vida, os animais em particular. E começou assim, como uma forma de cuidar deles, de defendê-los, porque eu achava que eles sofriam e não era justo comê-los. Mas tu tinhas animais em casa? Sim, sempre tive, desde muito cedo. Sempre tive. E que animais é que tu tinhas? Naquela altura eram cães apenas, mas eu já criei cães, gatos, peixes, aves, até insetos também já criei. Uau! Uns insetos domésticos. O que é que eu posso imaginar? Insetos, estás a falar do quê? Louva a Deus. Eu cuidava de louva a Deus. Ok, está bem. Então, conta lá então, como é que isso foi? Tinhas 13, 14 anos, não querias comer os teus cães, mas também não querias comer outros animais. Como é que isso foi? Sim, e ali falei com as pessoas, com o meu pai, naquela altura. Claro, era uma criança, dependia totalmente dele, né? E ele não achou uma ideia muito boa. Pese embora que ele sempre foi um homem que defende a saúde, mas naquela altura ele não percebeu esse ponto de vista. Mas eu fui insistindo e comecei a abrir mão das coisas, uma por uma. Hoje deixo uma carne, amanhã deixo carne, depois deixo peixe, e foi assim. Esse processo, a minha iniciação demorou até os 15 anos. A iniciação bem longa. Depois, aos 15, eu vi que me sentia um pouco mais homem, entre aspas, né, e bater o pé. Disse, já não está a dar certo. E aí, nessa fase, eu já... Mas, Larsen, não estava a dar certo por quê? O que é que tu sentias? O que é que te incomodava? Era um peso de consciência grande e, na verdade, não sentia satisfação em comer mesmo a carne em si. Intoxicava-me. Eu sentia que o meu corpo estava a falar comigo e também tinha o peso de consciência, porque estava a contribuir com o mal-estar da vida dos outros seres. Aí eu decidi abrir mão de tudo. Conversei com meu pai. Como ele sempre foi um homem ligado à Bíblia, né? Aí eu fiz um curso bíblico antes, só para fazer frente com a visão dele. Fiz um curso bíblico, usei as armas dele contra ele. Aí foi tudo muito mais fácil. Tenho o apoio de todos até hoje e de lá para cá continua a ser. E me sinto mais feliz. Mas eles compreendem as razões da tua escolha? Respeitam isso? Hoje sim, hoje respeitam. Hoje é tudo muito mais fácil.
Tanto é que às vezes, em momentos de família, pedem-me para falar sobre isso, dar um discurso, qual mal que se faz, mas eles continuam a comer, né? É tudo muito mais fácil. Sim. Ok, ok. E olha, mas tu és, entretanto, és professor de yoga. Como é que se chegou lá? Como é que tu chegaste a este processo de tornar-te professor de yoga? Ah, na família em que vivo, nasci, cresci, desportos eram necessários. Todos nós tivemos que fazer a escolha de um. Naquela altura eu não fiz a escolha da yoga, fiz outros dois, mas eu sentia como se também faltasse alguma componente em mim, era como se aquilo só atendesse o físico, mas a minha mente continuava aí sem norte, entre aspas. E aí eu comecei a investigar sobre isso, comprei livros, baixei algumas videoaulas e tudo o resto. E eu vi que me completava. Tudo começou assim, até que um dia alguns homens, o meu pai tinha um contrato com uma empresa e vieram alguns homens de fora. E eu fiquei amigo deles. E foi o meu primeiro instrutor, mestre não, mestre é diferente. Foi o instrutor que eu tive um contato. E melhor ainda que ele também não comia carne. Então, eu já estava a começar a conhecer a yoga, mas por conta própria eu conheci apenas os asanas, as posições físicas. Mas ele trouxe-me o que me faltava. Não, yoga não é só isso. Ele foi me instruindo durante o tempo que ficamos juntos. Depois ele foi, eu vi que era necessário continuar com isso. Então fui atrás de outras pessoas, de comunidades, e vivi assim com eles, praticando. Mas naquela altura eu fazia só para mim. Eu achava que eu preciso crescer, preciso crescer, preciso crescer. Até que um dia o universo deu-me uma chapada sem mão, mostrando que crescer também envolve doar-se para os outros. E aí naquela altura eu aprendi tudo, fiz a formação e tudo o resto. Depois comecei a ensinar para uma pessoa. Comecei a ensinar para ela. E acho que tu tens jeito para isso. Você nasceu para isso. Naquela altura, não. Eu só quero seguir o meu caminho. E até que eu consegui notar que realmente eu posso ajudar as outras pessoas. E começou assim a jornada. Até os dias de hoje. Então, que idade é que tu tinhas quando começaste a dar aulas de yoga, quando te tornaste instrutor? Quando me tornei instrutor, eu estava. Isso foi há 3 anos apenas. 2 anos. Eu tornei-me instrutor assumido, né? Há bem pouco tempo. Ok. E o que é que tu viste na yoga? O que é para ti a yoga? Yoga para mim vai além da arte, vai além da ciência. Yoga não é só filosofia de vida. Yoga é mesmo vida. Eu vejo yoga em tudo. Yoga salvou-me e além de me ensinar como viver, como cuidar da vida, eu vejo que me conecta às outras pessoas, aos demais. Então, yoga para mim é isso, é união comigo, com tudo à minha volta e principalmente com o universo em si. Essa é a minha visão pessoal da yoga. Ok. E quando tu ensinas, quando estás a transmitir, o que é que tu queres passar? Por que é que tu te tornaste professor de yoga, concretamente? Okay. O que eu quero passar é muito simples. Diz que é a verdade mais antiga. Eu quero que as pessoas olhem para dentro delas e descubram a verdade delas.
Na verdade, eu quando partilho os ensinamentos, eu não partilho o que eu sei, o que eu creio. Apenas facilito o caminho, indico o caminho. E espero que cada um descubra a verdade própria. E eu estou lá como um facilitador. Ok. Okay. Diz-me uma coisa, como é que tu vês, como é que foi este link entre ser vegetariano e ser professor de yoga? Complementam-se? Não? É uma coisa natural? Todos os vegetarianos praticam yoga? Todas as pessoas que praticam yoga são vegetarianos? Como é que é isso? Não, não. Complementam-se sim. Esse estilo de vida de não comer carne e a yoga, sim. Até porque nas vertentes da yoga, nos ensinamentos éticos, também fala-se sobre isso. Já falo daqui a nada mais a fundo. Mas nem toda a gente que é vegetariana pratica yoga e vice-versa. Nem todo yoga é vegetariano ou vegano. É suposto ser, espera-se que seja, porque nos escritos, nos ensinamentos, aconselha-se a isso, não obriga-se. A pessoa é que deve sentir a necessidade, observar que o corpo não quer, chegar num nível que a mente entende, aí ele deixa. Mas existem vários yogis que comem carne, existem alguns. Eu tenho aqui uma pergunta da Lurinela. Luriene, pergunta como é que tens gostado desta jornada. É o que ela faz. Tenho adorado, tenho adorado, tem sido o máximo, tem sido o máximo. Uhum. Porquê? Porquê que tem sido o máximo? De que forma é que tem sido o máximo? Tal como eu disse no início, a yoga indicou-me o caminho certo. Eu sinto que estou a um passo de realmente encontrar o rio calmo que eu tanto anseio. Eu vejo a yoga a levar-me para o pasto, entre aspas, né? Para o pasto certo. Então isso faz com que eu adore cada momento dessa viagem. E melhor ainda, graças a ela eu conheci pessoas maravilhosas. Então é um kit completo. Ok, ok. Diz-me uma coisa, tu praticas a yoga diariamente, certo? Diariamente, sim. Ok. Quantas vezes por dia? Pronto, não sei, deixa-me perguntar assim. Por dia apenas uma. Por regra, né? Uma vez por dia. Eu tento fazer sempre logo que eu acordo, mas se eu falhar, de noite eu faço. Se bem que aconselha-se, muitos mestres, gurus, aconselham a fazer no princípio do dia e no final do dia. Tanto é que existe yoga mesmo para o dia e yoga para a noite. Precisamente. E qual é a diferença? Qual é a diferença entre a yoga do dia e a yoga da noite? Qual é a diferença? Fazer-se a yoga de manhã ou fazer-se a yoga no final do dia? Sim, a yoga para o dia serve para dar o up no corpo, para acordar o corpo, meter cada órgão a funcionar, a disposição em dia, despertar ou acender o fogo em nós, ligar a atenção, a concentração, acordar cada órgão, para que durante o dia a gente não sinta aquela, não tenha aquela queda, né? Sentir-se fraco, cansado, com estresse, perder o foco. Então a yoga faz isso. No final do dia, noite, a yoga vai limpar todas as tensões que a gente acumulou.
vai desligar, né? Vai acalmar o nosso corpo, a nossa mente. E aí a nossa mente entende que está pronta para descansar e acordar no próximo dia. Então são essas as diferenças. Ok, ok. E olha, cá estávamos a falar o que é a yoga, já vimos qual é a relação entre o vegetarianismo e o yoga, certo? Agora diz-me uma coisa, tens a ideia que em Angola há cada vez mais pessoas que se tornam vegetarianas e que praticam yoga ou não? Diga, dá para repetir? Qual é a tua ideia? Achas que em Angola há cada vez mais pessoas a se tornarem vegetarianas e a praticar yoga ou não? Ou nem por isso? Ainda é um número pequeno, mas felizmente cresce. Felizmente cresce. Felizmente há muita gente a aderir para o estilo de vida de não comer carne, de não matar e também a fazer parte da família yoga. Mas eu anseio que esse número cresça. Mas sim, nós temos sim. Mas também existem pessoas que fazem resistência, que não conhecem yoga. Por que tu achas que as pessoas fazem resistência? Fazem resistência, primeiro porque o ser humano tem a mente que mente, né? E nós temos os nossos medos, receios, não queremos passar a nossa zona de conforto. E segundo, porque é algo que até certo ponto não faz parte dos nossos hábitos, da cultura. Nós olhamos para a yoga como algo que vem de fora, algo que não é nosso. E montamos um monte de ideias que geralmente não estão certas em torno disso. E toda a gente gosta de justificar os maus hábitos. E aí a pessoa olha para a yoga como algo que vai mudar a vida dela de cabeça para baixo, né? Então monta a resistência. Uhum. Mas é verdade que a yoga tem esse poder de mudar, virar a vida de cabeça para baixo ou não? Ela em si não tem. Assim, só ela em si, né? Depende da pessoa que doa-se para ela. Se eu fecho a minha mente, nada vai ter efeito em mim. Não importa quem venha ou que faça, não surge efeito. É necessário que a gente entregue-se, que a gente doa. E quando a gente faz isso, quando a gente abre as portas, claro, ela faz maravilhas. Muda realmente, porque ela limpa todas as toxinas do nosso corpo, toda a ansiedade, todo o estresse, depressão, mal-estar, alinha a postura, expande a consciência e como consequência o nosso espírito cresce, conecta-se com o outro lado, com o divino. E aí não tem como não ser uma nova pessoa. Ok. Diz-me uma coisa, quais são os tipos de yoga que existem? Qual é a diferença entre eles? Existem vários, mas eu vou citar alguns, os mais conhecidos, os mais falados e citar a diferença entre eles. Existe o Tantra Yoga, que é tido como um dos mais antigos, né? O Tantra Yoga. E o que é isso? O que é isso do Tantra Yoga? Tantra quer dizer expansão. Oi! Tantra quer dizer... Olá, Ruben, boa noite! Boa noite, pessoal. Desculpem a demora, acho que é mesmo agora, estava a resolver uma situação do amigo. Estão a ouvir, né? Estamos a ouvir. Deixa eu ver, mas consegues falar um bocadinho mais alto? Sim, consigo. E agora, consegue ouvir? Sim, sim. Yeah. Nós estávamos mesmo aqui à tua espera, que é para podermos conversar um bocadinho. Sim. Está tudo bem, está tudo bem. O Larson estava-nos a explicar há bocado a razão porque se tornou vegetariano. Já vi que vocês têm algo em comum, o amor aos animais.
não querer comer os vossos animais domésticos. E estávamos agora a falar, já tivemos a ver ali um bocado o que é yoga, qual é a relação entre o vegetarianismo e a yoga, e ver um bocado porque que. Já deixei esta resposta a Larson, porque é que há cada vez mais pessoas a praticarem yoga e a serem vegetarianos, ou ainda não? Porque Ainda não, não é? porque ainda não. Mas espera, mas acaba o teu raciocínio, porque estavas a falar sobre os vários tipos de yoga, não é? Então, Eu não consigo ver o Larsen, não consigo ver o Larsen. Não consegues ver o Larsen, então... Vamos lá. E agora? Mas não consegues porquê? Não, só consigo ver a Ariana, mas pronto, continua. Não, isto deve ser a internet, sabes? Talvez. Ok. Mas Larson, continua. Exato. Tem o Tantra Yoga, que é a expansão. Existe há mais de 5.000 anos antes de Cristo. É expansão. E delas é que vieram várias vertentes. Por exemplo, aqui eu ensino, aqui eu faço o Hatha Yoga. É um dos filhos do Tantra Yoga. Então temos a Tantra Yoga, que é bem devocional. Aí ensinam-se os escritos antigos, aprendes os asanas, a devoção ao mestre, ao religioso e por aí fora. Vem o Hatha Yoga que mencionei há pouco tempo. O Hatha Yoga é uma vertente que não é necessariamente religiosa, mas é espiritual. Toda vertente yoga é espiritual, toda. Então vem o Hatha Yoga. O Hatha Yoga, o que é que faz? Olha para o indivíduo nas 3 esferas, físico, mente e espírito, e começa a moldar o físico, porque entende que o físico é a parte mais densa, que todos nós achamos que é o que nós somos, né? Que na verdade não é. Então, ela começa com o físico e entende que nós precisamos do físico para ficar longas horas a meditar. Então, molda o físico para isso, dá resistência ao físico. Nessa viagem, molda juntamente a mente. Depois do físico, trabalha a mente para facilitar a expansão do espírito. Então, o Hatha Yoga tem essa particularidade. Temos o Bhakti Yoga. Bhakti Yoga também é bem devocional, é espiritual. Muitos chamam como yoga da mente. Aprende-se também, trabalha-se mais a mente em relação ao físico, diferente do Hatha. As pessoas focam-se mais na mente e nos ensinamentos antigos. Temos o Mantra Yoga e o Mudra Yoga, em que usamos a nossa voz, né, particularmente para autocura e para curar para curar as outras pessoas. Temos as posições certas das mãos. Os mudras ajudam na prática da yoga. São posições das mãos. Um dia a gente fala sobre isso. Mas isso é interessante saber, porque cada posição tem um determinado efeito físico, mental, emocional e espiritual, é isso? Sim, exato. Cada posição tem. E se combinarmos de forma certa, nós temos o resultado totalmente certo. Temos o resultado totalmente certo? Imaginemos que eu sou alguém que me irrito com facilidade, extrema facilidade. Aí o meu mestre de yoga, instrutor ou mestre de yoga, no meio da aula, instrui-me o que devo fazer. Se eu, caso faça do jeito certo, eu vou ter domínio sobre a minha raiva. Então, eu entrei para uma classe, para uma aula, ou chamei um mestre para ensinar-me a
controlar a minha raiva. Ele vai ensinar as técnicas certas. E se fizeres certo, no mesmo dia, talvez, ou durante algumas aulas, semanas, supera-se essa raiva. Controla-se essa raiva. Pode ser dos efeitos. A ansiedade tem um dos maiores males a atuar. Somos todos ansiosos. Para isso entra o Prana Yoga. Eu não estou. Eu pratico yoga, não estou. Não, quando falo todos é forma de falar, né? Porque temos um grande número de gente ansiosa, né? É verdade, é verdade. Temos a Prana Yoga. A Prana Yoga, que muita gente pensa que se trata só de respiração, mas não. Prana é energia e nós temos várias energias. Temos a do sol, temos da água, temos do ar, que é a respiração, temos da montanha, da floresta e por aí vai. Então, no Prana Yoga, ensina-se a usar as diferentes energias para o nosso bem, para o bem de todos os outros. Temos o Purja Yoga, que é um yoga mais social. Todos esses yogas que falei, pode-se começar olhando para mim, né? Tipo, eu quero. Mas essa vertente que eu cito agora é muito social. Porque um dos fins dele é que o indivíduo integra-se na sociedade de forma certa. Ou seja, é o yoga para nós vivermos juntos. Temos o Ayur Yoga, que é atualmente visto como terapia, mas também uma das vertentes, e por aí vai. São milhares. E por que são muitas? Porque chega um tempo que pode-se abrir escolas. Escolas tipo, atualmente eu sou instrutor de yoga, depois posso me tornar mestre, e daí tenho muita gente a me seguir. E dentro do yoga eu dou o meu toque, né? Dou o meu toque. Acrescento alguma coisa, monto as minhas técnicas. E toda a gente a me seguir, o meu toque fica realmente bom, aí passa a ser uma escola. E dessa escola, dessa escola é que pode surgir ou não uma vertente nova. Daí que são várias, muitas e sempre somos. O importante é que é feito. Olha, Lars, vamos voltar aqui à questão do vegetarianismo. Nós temos aqui o nosso querido Ruben, da Associação Vegetariana de Angola. Diz-me uma coisa, o que é que um miúdo de 13 anos, né, que é a altura em que tu tornaste vegetariano, o que é que depois tu comias na altura? Estes anos todos, o que é que tens estado a comer? Olha, na altura quase que não comia nada. Agora eu posso falar como, porque dependia, eu era uma criança, não tinha conhecimento. Eu cozinho desde muito cedo. Fui forçado, entre aspas, né, a aprender a cozinhar, e cozinhava só pratos de carne. Cresci numa família que come carne. Então era limitado no início. E como não tive muito apoio nos primeiros 3 anos, imagina como é que foi. Havia vezes que eu comia arroz com feijão e acabou, né? Eu fazia uma salada ou uma sopa e realmente acabou, era bem limitado. Mas com o passar do tempo, conhecimentos surgiram, liguei-me com outras pessoas, ensinaram muita coisa, agora já consigo comer e sentir-me... Agora vamos do quê? Arroz com feijão e mais o quê? Eu sou fã de filé, berinjelas, soja, banana, panada. Posso fazer a banana de diversas formas. Saladas, acompanho, faço saladas. Eu não sou rei de saladas, não sou rei, mas consigo fazer várias. E gosto muito de fungos.
parece que não, mas eu gosto muito de fungos e eu consigo, as pessoas assustam-se até, eu sei, vegetariano como fungos, como que é. A minha mãe fazia uns molhos, ou faz, ainda vivo, faz uns molhos muito, muito bons. E quando eu ia para a casa dela naquela altura, viciou-me. Então eu posso comer o fungos com qualquer molho, com qualquer folha, com feijão, né? Por aí vai. Eu como tudo. Tudo entre aspas, né? Sem carne. Ok. Ruben, Estou a ouvir, estás aí? estou a ouvir. Estou. Queres fazer Mas alguma uma pergunta história. específica ao Sim, 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 vou Larson? fazer. Olha, para dizer que a história do Larsen é muito interessante, é raro nós encontrarmos esses casos, principalmente de jovens com 13 anos, ou até mesmo 10, 11 anos, ou até a nascença, a partir de 12 anos, terem essa consciência, principalmente quando os pais não carregam essa veia vegetariana. É difícil encontrar isso, mas eu penso que hoje nós temos o Larsen, que é uma história muito interessante, e eu quero saber do Larsen, como é que tu vês o vegetarianismo dentro da yoga? Quem faz yoga necessariamente deve ser vegetariano ou não? Ou quem pratica, aliás? Sim, na yoga nós temos algo que chamamos de Hatha Yoga. Hatha Yoga é como comer, o que comer. Yeah, é como se fosse uma ciência, entre aspas, né? Que nos indica a alimentação. E dentro dessa visão, aconselha-se a comer alimentos que não sofram. Tanto é que nas nossas regras éticas nós temos o que chamamos ahimsa. Ahimsa é não matar, não causar dor. E dentro do Hatha Yoga, tudo que eu como não pode sofrer. Então, os yogis, eles ensinam a toda a gente a comer desse jeito. Não obriga-se, né, porque depende da consciência de cada um. Mas sim, o mais correto dentro da yoga é não alimentar-se de coisas que sofram. O primeiro ponto. E o segundo ponto também tem a ver com como o nosso corpo recebe essa comida. Os números de cancro somos por esse erro de alimentação. Os cancros, a irritabilidade, prisões de ventre e por aí vai. Tudo isso são erros de alimentação. Por exemplo, o nosso corpo produz apenas 12 tipos de proteína. A carne de vaca, que é o que a gente mais come, produz 5 tipos mais. E o que é que o nosso corpo faz com algo que é estranho? Se não consegue jogar fora, acumula-se numa zona, depois vêm os cancros, os mal-estares, as insônias, e a pessoa não sabe de onde vem isso. Vem daquela vaca suculenta que comemos. E depois vem as toxinas, os maus tratos das indústrias que fazem com as vacas e tudo o resto. Sem olhar ainda que eles também sentem, né? Mas intoxicam aquilo e a gente come. Esse tóxico fica preso no nosso corpo. Então, os jogos ensinam tudo isso. Daí que aconselha-se mesmo a não consumir carnes. E tu normalmente passas essas instruções aos teus alunos? Sim, passo. Passo sim. Eu não chego logo e digo, não comam carne, né? Geralmente eu começo a falar sobre o amor à vida. Eu passo a visão de que deve-se amar os seres. Aí é tudo mais fácil. A pessoa vai entender que o outro ser também sente, que deve respeitar o outro ser e por aí vai. E depois eu posso, por exemplo, falar sobre o que estávamos a falar aqui agora,
a ingestão disso causa isso no corpo e faz aquilo. Aí a pessoa escolhe depois, sabe que o animal sente e sabe que se ingerir pode fazer mal ao seu corpo. Fazendo mal ao corpo, bloqueia a mente. E com os dois veículos fechados, o espírito não cresce. Aí a pessoa escolhe. Mas essa escolha que as pessoas têm feito, tu sentes de certa forma que elas têm escolhido bem, não tão bem? Isso os tem ajudado, não? Sim ou não? O que é que achas disso? Como é que tu vês essa questão? Eu não gosto muito de rotular as coisas como bem ou mal. Para mim, mas eu acho que as pessoas escolhem aquilo que para elas naquele instante é o mais certo, é o correto. Dentro do nível que eu estou, se posso chamar assim, eu anseio que toda a gente ame, que toda a gente coma de forma mais saudável. E eu acho que ainda não vejo o número que eu espero. E o número que eu espero é absurdo, é toda a raça humana, tá vendo? Então, ainda não vejo isso. Seria bom que mais gente fizesse. E tu não estás com receio de ficar apenas com 12 discípulos, tal como Jesus ficou? Eu não olho para a quantidade, mas para a qualidade. Sim. Olha, existiram pessoas que tiveram menos discípulos. Existiram pessoas que tiveram só 1 ou 2 discípulos. Então, e esse 1 ou 2, no caso de Cristo que teve 12, esses 12, olha para a atualidade agora, milhares de pessoas seguem. Então, a semente você joga. Não importa quantos atingiste, mas quantos atingiste com qualidade. E eles vão fazer a mesma coisa. E a corrente segue. Sim, porque na nossa realidade, fiz essa pergunta porque na nossa realidade é um bocado complicado as pessoas aceitarem determinadas coisas, né? Elas podem associar por questões religiosas, podem achar que existe algo mais por detrás disso e que comer, por exemplo, carne é normal e por força do hábito. Então, elas podem provavelmente dizer, ok, nós temos um instrutor que diariamente tem nos chamado a atenção, tem nos falado da não violência, que é a Ahimsa, e talvez possa não me enquadrar nessas instruções ou aquilo que o professor diz. Então, às vezes vamos tendo pessoas que a priori, por questões emocionais, podem aderir a yoga, mas depois o seguimento pode não pode dar sequência a isso, porque existe, não vamos chamar de regras, mas existem determinados comportamentos que nós devemos adotar se nós queremos viver bem conosco mesmos, e nem todas as pessoas estão, obviamente, preparadas para passar por essas fases. E eu sei que vocês, como fazem parte da Pranangol, vocês lidam com muita gente e às vezes acho que é complicado, né, passar essas instruções e as pessoas aceitarem, as pessoas estarem envolvidas, fazerem uma certa redução, não deixarem se levar pelas emoções e obviamente irem refletindo sobre essas questões. Sim, mas é como as coisas devem ser como são, né? Fizemos a nossa parte, instruímos e anda. Deixa-me só perguntar uma coisa, Ruben. Na tua opinião, seria da responsabilidade ou seria um papel, os professores ou os instrutores de yoga teriam esse papel no processo de consciencialização do não comer carne ou se tornar vegetariano, é isso? O professor de yoga não tem essa...
Sim, o professor de yoga não tem essa obrigação de ensinar a não comer carne. A máxima obrigação dele é de levar a pessoa para o samadhi, para a paz interior, para o acordar espiritual e a conexão com o todo. Nessa viagem, quem entra nessa viagem, isso é apenas uma consequência. Então, o mestre não pode lutar ou tentar incutir essas partes soltas. Assim que a gente entra na jornada, percebe, é que nem, por exemplo, os católicos têm 10 leis que depois deles entrarem, doam-se e seguem aquelas 10 leis. Então, na yoga, enquanto estilo de vida, é mais ou menos assim. Então, o mestre não incute nenhuma regra em particular, nada, apenas facilita ela a chegar na ligação ao todo. Então, o mestre ensina o aluno a conhecer-se e a ligar-se à natureza e ao divino. Agora, o não comer, o deixar de comer, o deixar de matar, o deixar de roubar, o deixar de abusar do álcool, isso é uma escolha que vai partir do indivíduo. Ruben. Sim, o Larsen tem, concordo com ele. Isto é que não importa da igreja, está aberta a todo mundo. Mas há aquelas pessoas que obviamente vão ficar mais tempo na igreja e há aquelas que obviamente vão ficar menos tempo e aquelas que não vão mais voltar para a igreja. E isso que o Larsen está a dizer é basicamente isso que eu estou aqui a explanar, né? Porque há pessoas que vão entrar para a yoga, né? Que eu disse e repito, fruto de uma emoção ou porque acham que é bom ou não, mas que depois podem sentir que não enquadram-se nesse meandro, né? Porque tem um determinado estilo de vida que não vai de acordo com aquilo que ela estuda, porque existe uma, não é regra, um sutra, no Yoga Sutra de Patanjali, que chama-se Yama Niyama. Isto quer dizer que o indivíduo tem que ter uma certa conduta que vai fazer com que ele alcance o mais rapidamente o Samadhi, aquilo que o Larsen estava a falar. Então, essa conduta é que vai fazer com que nós tenhamos um autoconhecimento de nós mesmos. Se nós não tivermos essa conduta, obviamente que não vamos sentir efeito sobre aquilo que nós estamos a fazer. E com o risco de culpar o instrutor das nossas falhas. Mas não é o caso. É necessário nós termos uma certa conduta, não vou falar uma certa moralidade, que é institucional de uma sociedade, mas é uma outra moralidade, que é para nós tentarmos alcançar aquilo que todos nós queremos alcançar, que é uma felicidade eterna, que não seja uma felicidade temporária, transitória. Então, existe uma série de instruções que nós devemos realmente seguir. E uma delas é essa questão do vegetarianismo. Se as pessoas realmente querem sentir-se mais leves, querem sentir-se mais compassivas, elas têm um princípio básico que devem fazer a redução máxima do consumo de carne. Olha, o Dalai Lama come carne. Dalai Lama come carne. Isto porque ele está numa zona que é nos Himalaias, é uma zona que dificilmente há o cultivo, não é só o cultivo de as plantas ali basicamente que não crescem, fria. Então ele alimenta-se de carne em pequenas doses, mas alimenta-se de carne. Mas atenção, nós não somos o Dalai Lama, né? Então às vezes as pessoas gostam de buscar certas referências para justificar que não, esta entidade come carne, olha, ele é isto, ele é aquilo. E às vezes essas referências não servem para nós mesmos. Então é bom que as pessoas, antes de praticarem a yoga, realmente reflitam se realmente é isso que querem e adotem um comportamento que vá de acordo com aquilo que são as escrituras sagradas. Ruben.
Desculpa. Deixa eu ver se eu percebi. O que tu estás a dizer é que para se praticar yoga há quase como uma obrigatoriedade de ser vegetariano. Não, Não é tens que uma ser vegetariano. obrigatoriedade. Não, mas é assim, tu precisas de manter a mente limpa. E uma mente perturbada, ela não vai conseguir meditar. E muito dessa perturbação que nós temos nas nossas mentes, para as pessoas que consomem carne, deriva dos animais, por causa do sofrimento que eles acabam por depositar na pele. Então, não sei se as pessoas vão conseguir ter meditações longas ou conseguir se conectar com elas mesmas, estando com essas perturbações mentais. Isso pode criar uma certa demência para as pessoas que não estão, obviamente, preparadas. Pode criar uma certa demência, para falar sério, porque há pessoas que começam a praticar yoga, começam a ter determinados insights, que elas não conseguem compreender o que é. Quando tu não tens uma certa conduta, esses insights misturam-se com outras coisas mais negativas, com desejos, com paixões, e com ódio, com raiva, com inveja. Então, cria confusão na cabeça de certas pessoas. Isso é perigoso às vezes. Então, é preciso nós termos um certo cuidado quando nós já agora responde aqui a pergunta, tem aqui uma pergunta da Neuzinha que pergunta: isso é científico ou é apenas suposições? Em que é que estás a basear? A yoga é uma ciência. A yoga é uma ciência. Agora, quando fala-se de ciência a nível acadêmico, é outra questão. Mas a yoga é uma ciência. Mas a questão aqui que se está a pôr é aquilo que tu disseste. As perturbações, o facto das pessoas comerem carne ou praticarem yoga, não conseguirem, aquilo que eu percebi, atingir os seus objetivos ou atingir um determinado nível, e isso teria a ver com o facto de elas consumirem os animais que, por sua vez, sofreram ou foram vítimas de sofrimento, e o ser humano, ao consumir, também vai ter, de uma ou de outra forma, irá sentir em si, né? no consumo da carne, certo? Pronto. Sim. Agora, a pergunta é quais são as justificações científicas? Onde é que as pessoas podem saber mais ou investigar para perceberem como é que isso funciona? Olha, as pessoas, e está aqui o Larsen, ele pode explicar muito bem isso. As pessoas podem, obviamente, lerem mais um bocadinho acerca da yoga. E como Aonde? Não, mas acerca deste aspecto que é muito importante que tu disseste, que é relativamente ao facto o link entre o comer carne e o facto das pessoas não conseguirem atingir os seus objetivos a nível da yoga. Consegues ter literatura sobre isso, que nós possamos ler e estudar mais e investigar mais sobre esse assunto? Sim, nós podemos ler. Vamos referenciar agora o Yoga Sutra de Patanjali. Recomenda, Ruben, recomenda. Yoga Sutra de Patanjali. Eu recomendo, para quem pratica yoga, eu recomendo esse livro. É muito interessante. Desculpa, como é que se chama o livro? Yoga Sutra de Patanjali. É um livro com instruções de mais de 5.000, 10.000 anos atrás. Então, penso que as pessoas, se estiverem interessadas, podem ler. Ele perguntou a referência do autor. Pesquisas pelo Yoga Sutra de Patanjali. Tu vais ver várias referências de outros autores que comentaram acerca dos sutras. Sutras quer dizer fios, quer dizer instruções que foram passadas oralmente. Linhas orientadoras. Chama sutras. Então, tu podes pesquisar e vais encontrar isso na voz de outros autores, mas com referências do Yoga Sutra de Patanjali. Então, as pessoas podem pesquisar mais acerca disso. Eu acho que vão entender melhor isso que eu estou a dizer. Então, dá uma certa demência se as pessoas não conseguirem realmente controlarem ao máximo o consumo de carne. Absterem, se possível, não é uma obrigação, mas é aquilo que eu estava a dizer há pouco tempo com relação aos discípulos. As pessoas que não têm um certo preparo, ela vai acabar por desistir daquilo que é a sua jornada espiritual, né? Ou pode não desistir se ela realmente seguir um caminho
mais equânime, um caminho onde ela não vai participar de qualquer tipo de violência, seja com animais, seja com seres humanos. Então é muito importante que as pessoas tentem o máximo, não só se abster, mas reduzirem o consumo de carne quando elas realmente estão a fazer a prática do yoga. E isto não é algo novo. Olha, deixa-me aqui ainda dizer então do que tu estás a dizer. Bom, eu não gosto muito de radicalismos, do radical, e não gosto de me sentir obrigada a nada. Né? E tudo o que eu faço é que sinto-me por necessidade ou porque sigo muito a minha intuição. Mas o que é certo é que nas coisas que tu estás a dizer, tirando a parte do radicalismo, o que é certo é que, de facto, quando as pessoas estão na prática, nomeadamente no desenvolvimento espiritual, quando elas se abstêm de um determinado tipo de energia, porque consumir carne e digerir a carne custa energia, e é por isso é que muitas religiões desaconselham o consumo da carne, quando se está, por exemplo, a fazer, por exemplo, de qualquer maneira, o jejum, não é? Tem a abstinência de carne. Mas tu vês, por exemplo, agora, hoje é quarta-feira de cinzas para os católicos, e é o primeiro dia da quaresma, 40 dias, em que o objetivo era abster-se de carne. Portanto, para quê? Para que a pessoa pudesse estar mais conectada com o divino, para que ela se possa ter mais leve, ter mais clareza da mente, das emoções e do espírito. Portanto, existe. As pessoas não explicam muito e não ensinam isso nas igrejas, mas vem daí esta quase levitar, que é desprender-se de tudo o que nos faz peso, o que nos faz ficar ligado, apegado ao terreno, apegado à carne, não é? E depois daí também da abstinência de várias coisas, não só da carne, do consumo de carne, mas, por exemplo, da abstinência sexual durante um determinado período. Para quê? Para que a pessoa possa evoluir. Não estás de acordo com essa parte? Não, estou. Eu também estou. Pronto. Mas tudo isto por causa de um processo, de um crescimento espiritual. E, de facto, se vocês experimentarem, quem não é vegetariano ou vegano, e experimentar estar, por exemplo, basta estar uma semana, estar uma semana sem comer carne, e ter uma alimentação mais baseada em vegetais e frutas, automaticamente sentimos-nos mais leves, mais espirituais. Então, vemos que em várias religiões, em várias tradições, em várias filosofias de vida, é aconselhado ter uma alimentação mais baseada em vida, em alimentos que nos alimentem não só a parte física, mas também a nossa parte mental, emocional e espiritual. E só para poder ali ainda fazer acrescentar. E depois também é uma outra coisa que é assim, isto é uma tomada de consciência. As pessoas acabam por sentir necessidade ou não de se absterem do consumo da carne. Nós vemos que quanto mais a pessoa se aprofunda, quanto mais houver uma interiorização, quanto mais houver uma imersão ao nosso íntimo, à nossa essência, mais consciente nos tornamos e vemos a vida e toda a criação de uma outra maneira, na qual acabamos nós próprios, de uma forma quase que intuitiva, fazer escolhas de consumir ou não, de ter determinados atos ou não, de proteger a natureza ou não. Portanto, tem a ver com um processo de consciência e com uma evolução espiritual. Exato, concordo. Estás de acordo, Ruben? Estou. É assim, existe 3 aspectos que estuda-se muito em yoga, que chama-se 3 gunas. E penso que nós já falamos disso uma vez, que é tamas, rajas e sattva.
Então, tu tens os alimentos mais rajásicos, tens os alimentos mais tamásicos e tens os alimentos mais sáttvicos. A alimentação vegetariana enquadra-se nos alimentos mais sáttvicos, que são os alimentos mais harmoniosos, que é aquele alimento que causa maior equilíbrio ao corpo físico. E a planta é a única espécie que consegue absorver o oxigênio e transformar em proteína, através de vários processos, da fotossíntese, etc, etc, etc. Então, nós, se queremos ter uma melhor conexão com aquilo que é o nosso self, aquilo que é o nosso eu interior, nós devemos manter o nosso corpo limpo. Aquilo que os católicos e muitos outros chamam de corpo de Cristo, né? Então, Cristo é consciência, não é uma pessoa em si. Então, este corpo é a nossa consciência, que nós vamos olhar para os animais como seres parte de nós mesmos. E quando nós olhamos para isso, obviamente que nós vamos ter uma conexão maior com o Uno, porque todos nós proveniemos de uma só fonte. Isso é yoga. Yoga é religião, que é união. Então, não é preciso as pessoas serem levadas à força a perceberem isso. Elas podem perceber isso agora, nessa vida presente, ou não. Então, as pessoas, paulatinamente, dependentemente daquilo que a consciência de cada um tem sobre estas questões, ela vai se abstendo de certas práticas que vão fazendo com que ela não se conecte com o divino. Por exemplo, falaste do sexo, e muito bem. O sexo, a abstinência do sexo, há um termo que usa-se que é o brahmacharya, que é a abstinência sexual. As pessoas às vezes podem achar isso, mas isto como é que a gente vai... Mas o sexo faz parte daquilo que é a nossa constituição, instinto animal que nós temos, que é a necessidade do ser humano tem de se conectar, de ir à busca de algo através de um outro corpo diferente. Mas que também em algumas escolas de yoga, eles dizem que em determinados momentos temos que nos abster da prática sexual. Obviamente que muita gente não está preparada para esse tipo de prática. E é normal, porque cada um está no seu processo de despertar evolutivo. E obviamente que as pessoas, quando ouvem determinadas coisas que... Posso dizer, olha, Ariana, Larsen, tu não podes fazer isso. Ok, tu vais entender de outra forma e aquelas pessoas que vão entender também de outra forma podem achar um bocadinho radical, mas as outras pessoas com mais consciência podem ir para casa e refletir. Porque isso tudo é yoga. Tu vais fazer yoga todos os dias. É um processo de reflexão. Vais olhar para um assunto, vais refletir. Podes não estar numa posição de lótus, ou podes não estar num sítio silencioso, mas é contínuo. É uma prática contínua, é todos os dias. O que as pessoas não devem se esquecer é que elas, todos os dias, devem se conectar com o divino. Né? Têm as suas atividades diárias, vão para o trabalho, concentram-se, é normal, mas tirem um dia, ou no final do dia, ou antes de dormir, para tentarem se conectar com aquilo que é o eu delas interior. Porque isso faz bem a toda a gente. E, involuntariamente, essa consciência de não se alimentar de carne animal vai surgindo, porque você vai questionando: por que é que eu não posso comer carne? E as respostas vão surgindo de diversas formas. Em forma de atalhos. Você pode clicar no site e te explicar: olha, não podes comer carne por causa disso. Podes encontrar prana-Angola pelo caminho, podes encontrar... Então, tudo isso está conectado. Você vai tendo as respostas quando você pergunta. E essa pergunta é conosco mesmo. Então, é basicamente isso. Não é um radicalismo, é só para as pessoas tentarem mais ou menos perceber que comer carne, pronto, para algumas pessoas é bom, para outras
não é tão bom assim, para algumas nem podem ouvir falar, é que ela corta efetivamente aquela conexão que nós poderíamos ter com o divino de forma mais acelerada, e nós acabamos por cortar essa conexão através da morte, através da alimentação de cadáveres. Deixa-me Lárcia, o que é que tu pensas, o que é que tu pensas sobre isto, Lárcia? Sim. Concordo com quase tudo que foi dito, se não mesmo tudo. Mas eu gostaria de dar mais uma fonte. Esqueci o nome da pessoa que fez a questão, mas Neuzinha. Euzinha. Mas o nosso grande Rubem já falou muito bem. O tratado de Padre Pica também fala disso, e o Jairanda Samhita. É só pesquisarem e está voltado ao Hatha Yoga. Aí vai se ver que realmente é científico. E ainda dentro dessa senda, que é impossível discordar que a carne afeta o nosso corpo e a nossa mente. Ainda que não olharmos para a yoga enquanto ciência, olharmos para as outras ciências, nós vamos ver que a carne danifica. Nós não estamos aptos, o nosso corpo em si não está apto para a recepção de carne. Depois vem os danos mentais que ela realmente causa. E arrastando isso para o que é yoga, atrasa o processo todo. Mas ainda assim, enquanto vegetarianos, não podemos ficar no conforto. Sou vegetariano, faço yoga, tenho saúde. Não, também, né, dentro do que é yoga, dentro do Hatha Yoga, a disciplina também, há regras também para se cumprir. Por exemplo, não aconselhas a comer fritos, não aconselhas a comer gordura em excesso, sal em excesso, não aconselhas a consumir açúcar, esse nosso açúcar que nós temos, né? Não aconselhas a consumir esse açúcar. Desculpa, mas isso é uma regra ou um conselho? Porque uma coisa é uma regra, outra coisa é um conselho. Sim. Estamos a falar do quê? Tal como eu disse, nós não obrigamos ninguém. A gente chega, diz o que é certo. Aí a pessoa escolhe se segue ou não. Então, nós não vamos olhar como obrigação. Nós mostramos o caminho e cada um escolhe seguir. Mas dentro do que a yoga traz como certo, é assim que deve se seguir. E não se come até encher o estômago. Buda dizia que o maior erro, tipo, a fonte de todos os males, é o apego e a gula. Se nós controlamos o apego, né, tipo, o apego vem do nosso ego, o querer ter, né, e controlamos a nossa gula, a gente já não sofre praticamente, né, demos um grande salto. Buda acreditava piamente que essas eram as fontes. Então, dentro do... Eu quase queria fazer uma brincadeira aqui, fazer uma pergunta, mas acho que não vou fazer, não sei se isto não deve ser muito sagrado relativamente a Buda, mas pronto, acho que vou deixar isso para um outro momento. Não, podes falar, tranquilo. Podes falar, as pessoas precisam de ouvir. Porque é engraçado isso que vocês estão a acabar de dizer, e depois olhar para a figura do Buda e pronto, e tentar perceber qual era o problema de saúde que ele poderia ter. Talvez uma tiroide. Mas pronto, eu nem vou por aí. Vou deixar cada um no seu sagrado. O que é facto é que comer compulsivamente não é saudável.
Além de que, de facto, as escrituras falam sobre a gula como sendo um pecado capital. Então, pronto, vamos respeitar isso. Mas é por isso que eu gosto de falar da espiritualidade, porque aí é conexão com o divino e não tem tantas regras, não é? E pronto, e isso tem a ver com a evolução, com a consciência que cada um tem, não é? Pelo menos eu estou a falar por mim, como é que eu me identifico como uma pessoa que está no seu processo de evolução. A mim não vale a pena me induzir a nada, obrigar a nada, porque eu simplesmente só sigo se eu sentir que tenho que seguir. E eu acho isso super libertador e fico muito feliz que seja possível, não é? Olha, já são 8 horas e 11 minutos, já passamos aqui coisa um bocadinho. Eu gostaria que fôssemos encerrar esta conversa. Larsen, há alguma coisa que tu possas dizer ou aconselhar às pessoas que querem praticar a yoga? Onde é que as pessoas se podem encontrar se quiserem começar a praticar a yoga contigo? Diz lá. Para quem deseja praticar yoga comigo é muito simples, é só mandar uma mensagem para o canal, né? para o Prana. É lá onde podem encontrar-me. Então é só entrar em contato com a Prana que se resolve tudo. Ou puxar-me também, mandar uma mensagem. Eu creio que eu devo ter o meu contacto na minha conta. Então, de um jeito ou de outro jeito. Qual é a tua conta? Diz lá qual é a tua conta, que é para as pessoas poderem saber e seguir-te. Larsen Daz. Larsen D-A-Z. Daz. De David. Portanto, diz lá outra vez no Instagram, não é? Sim, para o Instagram é Larsen Daz. Ok. Pronto. Se não, caso contrário, também as pessoas podem entrar em contato com a Prana Angola, porque o Larsen David, neste momento, é instrutor da Prana Angola, dá yoga para crianças e adultos. Portanto, são todos muito bem-vindos para vir testar e experimentar uma aula com o professor Larsen David. Ruben, o que é que tu tens para dizer, assim, como últimas palavras e últimas dicas? Considero o vegetarianismo. Considero o veganismo. Não, olha, é assim. Exatamente, considero o veganismo. É muito importante essa questão animal. E convido também todas as pessoas a contactarem a Prana Angola. Libertem-se, façam yoga, tornem-se pessoas mais leves, com uma mente mais compassiva, com corações mais abertos, e que nós dessa forma vamos conseguir fazer uma Angola melhor e um mundo melhor, porque isso tudo é uma corrente de energias, de pensamentos. Então vamos depositar nessa corrente de energias de pensamento boas coisas, com boas práticas. E eu vou deixar aqui, vou citar aqui umas últimas palavras, que eu vou levar sempre essas palavras em algum lado, onde eu for, que são palavras do Martin Luther King, que ele diz o seguinte: se tu tens 38 anos como eu, e ele na altura tinha 38 anos, e quando disse isso, apoie uma causa, mas apoie uma causa sem medo da morte, e vai fundo nessa causa. Eu penso que é importante nós fazermos parte de uma causa, independentemente de qual for a causa, mas nós abraçamos essa causa sem medo. Isso é que vai nos tornar verdadeiros heróis. Então apoiem uma causa, seja o vegetarianismo, seja qualquer outra que vocês queiram apoiar, mas vão fundo, sem medo, porque isso é realmente libertador. Uau! Bem inspirador.
Mas eu, da minha parte, da Pranangola, sabes que o meu nicho é a meditação, não é? Eu, eu sugiro que as pessoas aprendam a meditar, porque ao meditarem, todo este processo, todas estas questões, dúvidas, perguntas que possam ter, elas vão acabar por ter todas as respostas. A yoga ajuda neste processo de conexão, de nos encontrarmos com a nossa essência, com a nossa centelha divina, com o alinhamento entre as várias dimensões, quer sejam elas físicas, mental, emocional e espiritual. É para isso que a Prana Angola nasceu, para ajudar as pessoas a elevarem a sua consciência. E porque nós todos somos seres com uma inteligência divina, um amor divino. Portanto, nós somos uma alma com consciência. É isso que também nos distingue dos animais. Então, eu convido a todos a que continuem-nos a seguir, também a Associação Vegetariana de Angola, com o Ruben a liderar o processo. O professor Larsen, que está sempre aberto para conversar, trocar ideias e que dá umas aulas de yoga excelentes, muito boas. E eu estou aqui deste lado, para o que precisarem. Entrem em contato connosco, nós estamos abertos. E venham experimentar um dos nossos retiros, porque aí vamos aprofundar quer a questão da yoga, quer a questão da meditação. Nós vamos já estar no dia 5 e 6 neste fim de semana. Vamos estar no Sul com um grupo em que vamos fazer uma imersão, um encontro connosco próprios, um encontro com a nossa essência, um encontro com o divino. Nós vemos-nos daqui a 14 dias. Vamos ter uma outra convidada, a Lara Muniz, vou já anunciar, no dia 14. Só resta-me agradecer de coração, Lázaro, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, pelo facto de quereres partilhar connosco a tua experiência de vida. Muito obrigada. E vemos-nos em breve. Para vocês todos que estão nos a assistir, que seguiram-nos durante esta 1h e 15 minutos e 17 minutos de conversa, muito obrigada pela vossa companhia. Qualquer questão, qualquer dúvida, por favor, entrem em contato com um de nós os três. Estamos à vossa disposição. Nós vemos-nos dentro em breve. Namastê. Namastê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até já.